existe uma frase muito icônica pra mim, que quando eu vi ela pela primeira vez, me despertou uma certa curiosidade. Ela diz o seguinte: nós tendemos a ter o mesmo número de problemas. Olha que doido, nós temos a tendência, ou seja, isso nós fazemos naturalmente, de manter a mesma quantidade de problemas na nossa vida. Então, por exemplo, se você tem 3 problemas na sua vida, você vai passar a sua vida inteira, se você não trocar isso, se você não tentar mudar isso, você vai passar a sua vida inteira naturalmente tentando manter 3 problemas na sua vida. E não são necessariamente os 3 mesmos problemas, mas são 3 problemas. Tem que ser a quantidade exata, nem mais e nem menos. E foi feito um estudo muito interessante sobre isso. O autor do estudo, o David Levari, ele fez um experimento. Ele pegou um grupo de pessoas comuns e colocou elas para olharem para várias bolinhas que tinham cores diferentes. Então eram várias bolinhas que tinham cores diferentes que iam do azul até o roxo. E aí ele pediu para que essas pessoas dissessem para ele quantas bolinhas são azuis e quantas bolinhas eram roxas, fazendo mais ou menos uma média ali por porcentagem, né? E no começo as pessoas acertavam facilmente. Às vezes eram 80% bolinha roxa, 20% bolinha azul, às vezes eram 60%, 40%, e assim o experimento ia rolando, as pessoas iam tentando acertar e acertar, algumas erravam, né, claro, mas a grande maioria ali na média era uma pontuação muito boa. Só que aí o estudo foi rolando e as pessoas foram entrando mais nesse experimento e fazendo mais esse exercício de bolinhas, né, e as pessoas começaram a errar bastante. Não é de errar de passar perto, era errar assim de coisa muito longe, sabe? A porcentagem era de 80%, a pessoa errava e falava 20%, sabe? Era coisa muito longe assim, era um erro muito grotesco assim, e foi do nada, foi simplesmente aconteceu, sabe? E aí foi rolando, elas começaram a errar, e chegou um ponto assim que ninguém acertou mais. Ninguém mais acertou quantas bolinhas tinham roxas e azuis, ninguém. E aí o ponto que o estudo queria defender é que, segundo esse estudo, quando diminuímos a prevalência de algo, ou seja, das bolinhas roxas ou das azuis, o nosso conceito sobre aquilo, ele tende a se expandir. Eu sei que ficou meio confusa essa frase, mas eu vou tentar dar outro exemplo para ficar mais fácil. Imagine que você é um segurança de uma boate. Você teve o treinamento, você teve tudo, você é formado nisso, então agora você é um segurança de uma boate e você fica na porta ali, barrando as pessoas, né, controlando ali a entrada e saída de pessoas, e o seu chefe, ele deu uma ordem bem precisa, que ele disse que ele não quer que pessoas com rostos ameaçadores entrem no local. É só isso. Ele te deu essa ordem e deu alguns exemplos pra você, rostos de pessoas que são ameaçadores, e aí você sabe mais ou menos ali as pessoas ali que não podem entrar, então você barra elas durante o seu expediente. Beleza, os dias passam, tá tudo certo, você acerta com maestria as pessoas que têm rostos ameaçadores, você sabe muito bem quem são essas pessoas, e tá tudo bem, tá tudo certo. E aí você fica tão bom nisso que você começa a contar o número de pessoas que você está barrando, então sei lá, de 100 pessoas que tentam entrar na boate, você barra 20 delas. Então você sabe disso, você sabe que são 20 pessoas, você sabe que vão sempre ser 20 pessoas e você usa isso como base. Porém, com o passar dos dias, as pessoas que têm rostos ameaçadores, elas entendem o recado, elas entendem que elas não conseguem entrar nessa boate. Então elas param de vir, elas param de aparecer. Ou seja, a prevalência de pessoas com rostos ameaçadores vai diminuir. E naturalmente, pela lógica, né, você vai deixar mais pessoas entrarem na boate. Porque as pessoas que estão tentando entrar não têm rostos ameaçadores. Só que nesse dia em que as pessoas com rostos ameaçadores pararam de aparecer, ou apareceram muito pouco, você ainda assim barrou 20 pessoas de 100 que tentaram entrar. Então, peraí, as pessoas com rostos ameaçadores, a prevalência dessas pessoas diminuiu e você barrou as mesmas 20 pessoas que você sempre barra quando a prevalência de pessoas com rostos ameaçadores era maior. Então, algo aconteceu. Você provavelmente barrou uma galera que não tinha um rosto ameaçador. E o que esse estudo quer dizer com isso é que, para você, quando a prevalência de rostos ameaçadores diminuiu, você sentiu que precisava bater essa meta de 20 pessoas barradas, sabe? Então você começou a barrar pessoas que tinham rostos levemente ameaçadores. Pessoas que não eram o padrão que você estava procurando do princípio, mas que você expandiu o seu conceito para você colocar na caixinha de uma pessoa que você barraria, saca? Ou seja, você expandiu o seu conceito sobre rostos ameaçadores e você começou a barrar pessoas que você antes deixaria entrar. Porque talvez as pessoas antes tinham um leve rosto ameaçador, algo mais tranquilo, não tão forte assim, né? Esse exemplo é muito ruim, mas tudo bem, acho que vocês entenderam. Então percebam, quando a prevalência de algo diminui, o seu conceito tende a expandir.
Olha a maluquice que isso é. Pensa comigo, isso é a resposta para milhares dos problemas que a gente tem, milhares. Porque isso explica porque nós temos a tendência de ter o mesmo número de problemas, cara. Olha que maluco, velho. Nós temos a nossa caixinha de problemas e são problemas organizados, são problemas que estão bem claros na nossa vida, sabe? Só que na medida em que nós resolvemos esses problemas, nós temos a tendência de colocar mais um problema naquela caixinha, porque não pode ficar vazio. Não pode estar faltando problema, saca? Nós temos essa tendência de fazer isso. Ou seja, vamos imaginar que um cara normal, uma pessoa comum, que enriqueceu, por exemplo, né? Então, ou seja, até os seus 20 anos ali, 25 anos, dinheiro era um problema, né? Aí chegou aos 27 anos, mais ou menos, a pessoa ficou rica, ganhou alguma coisa, ganhou um dinheiro, ou seja, dinheiro não é mais um problema para essa pessoa. E o que ela vai fazer? Depois que a prevalência de algo diminuir, ou zerar, né, nesse caso, ela vai expandir o conceito dela. Qual o conceito? O conceito de ter um problema. Ou seja, ela vai comprar uma mansão de 5 milhões de reais e vai olhar pro sofá dela que ela comprou que vale 500 mil reais e vai falar, não, esse sofá aqui é ruim, né, cara? Nossa, que sofá ruim. Nossa, acho que eu vou trocar esse sofá, muito ruim esse sofá. Não gostei. Entendeu, cara? Entendeu? É isso. A pessoa antes não tinha nenhuma geladeira direito, agora a pessoa tá reclamando do sofá de 500 mil reais dela. Entende isso? O seu conceito, ele expande. O conceito de ter um problema, o conceito do que é ter um problema, ele se expande na medida que a prevalência dos seus problemas diminui. Cara, depois que eu entendi esse conceito, eu comecei a olhar seriamente os meus problemas. Eu comecei a perceber quais são os meus problemas de fato. O que realmente é um problema. Porque pode ser que eu tô só reclamando, velho. Pode ser que eu tô só reclamando de coisas que eu tenho e que eu deveria ser extremamente grato de ter. E é por isso que a gente deve ser grato pelo que a gente tem. É por isso que a gente deve praticar a gratidão. Porque, cara, imagina se você não faz isso e aí a sua vida começa a melhorar e você só melhora de vida durante os anos, né, durante a sua vida. E chega no final da vida você tá reclamando de tudo, cara. Você tem tudo, você viveu uma vida boa, uma vida feliz, uma vida agradável e você chega no final da sua vida reclamando das coisas, reclamando de tudo que você tem. Olha isso, cara, olha o nível, olha a ingratidão que isso é, saca? Cara, depois que eu entendi esse conceito, eu levo isso como um mantra pra mim agora. Todo dia eu acordo, eu olho pro que eu tenho e eu agradeço por ter tudo que eu tenho. Porque por enquanto, o meu problema é a conta de luz. Mas amanhã, por exemplo, o meu problema pode ser o meu sapato de R$1.000 que eu pude comprar. E eu tô reclamando agora que ele não é tão confortável assim, saca? Entende? Eu não quero chegar nesse ponto, eu não quero chegar num ponto em que eu tenho as coisas e que eu só reclamo porque o meu sofá é ruim, ficar reclamando porque eu não tenho uma TV, porque eu não tenho dinheiro. Eu não quero chegar nesse ponto. E eu sei que tem muita gente que é assim, muita gente mesmo que é assim. A pessoa tem tudo, cara. Ela conquistou tudo que ela sempre quis e ela continua reclamando, continua denegrindo o que ela tem, sabe? Falando mal das coisas que ela conseguiu. Depois que eu entendi esse conceito, esse tipo de coisa não entra mais na minha cabeça, eu não entendo mais isso. As pessoas deveriam ser gratas pelo que elas têm, pelo que elas conquistaram, mas elas não são. Chega um ponto que a pessoa cansa, ela quer trocar de coisa, sabe? Ela não dá valor àquilo que ela conseguiu. E eu queria compartilhar isso, eu queria mostrar pra vocês, é muito bom ser grato, é muito bom você agradecer por tudo que você tem, porque pode ser, cara, que amanhã você tenha mais coisa. E se você continuar reclamando das coisas que você tem hoje, imagina amanhã quando você vai ter mais coisas, você vai continuar reclamando. Eu imagino que tenha muita gente que deve olhar assim e falar, não, depois que eu tiver dinheiro eu não posso mais reclamar, depois que eu tiver tal coisa eu não posso mais reclamar. Mas se você continuar assim, cara, reclamando do que você tem hoje, quando você tiver dinheiro, quando você tiver fama, quando você tiver qualquer outra coisa que você queira, você vai reclamar igual. Você vai reclamar do mesmo jeito, porque a vida é cheia de problemas, e os problemas eles não vão acabar, eles são infinitos. Pode ser que você resolva todos, mas não vai acabar, porque nós temos a tendência de ter o mesmo número de problemas. Então se você resolver o problema do dinheiro, você vai começar a ver o seu sofá como um problema. Se você resolver o problema da sua alimentação, você vai começar a ver o treino como um problema. Você vai começar a ver a sua barriga como um problema. Você vai começar a ver o seu shape como um problema. Entende? A cada problema resolvido, você expande o seu conceito do o que é ter um problema. E isso vai escalando, e escalando, e escalando, a ponto de você não ser grato por nada, cara. De você ter tudo que você sempre quis, e você não ser grato por absolutamente nada. Viver aquilo como se fosse o normal. E é muito fácil você ver isso. É só você olhar pra você de antigamente. Imagina, o seu eu de 2019, por exemplo, que fazem 5 anos, o seu eu de lá de trás, esse cara estaria sonhando com o que você tem hoje.
e você provavelmente estaria também vislumbrado com o que você vai ter no futuro. Então pra que reclamar, cara? Não é tudo que você sempre quis, não é a sua conquista, não é exatamente o que você queria. Então, cara, toma cuidado com o que você reclama, com o que você fala mal, porque às vezes é tudo que você sempre quis e você não dá valor, e aí é aquela coisa, né? A gente só dá valor quando perde. Bom, a mensagem é: seja grato. Seja grato pelo que você tem, porque as coisas melhores vão aparecer. E talvez você não esteja no seu melhor momento de vida, mas você já tá melhor do que o cara que tava aqui há 2 anos atrás. E isso por si só já deveria ser um motivo para você acordar de manhã e se sentir orgulhoso por ter chegado até onde chegou. E é isso. Obrigado por me ver até aqui e até mais.